Boa noite a todos. Meu Deus, quanto tempo eu não venho numa quarta-feira. Coisa boa. Hoje eu escolhi trazer um tema de uma obra maravilhosa que eu conheci através da casa, há alguns anos atrás. Foi presente, inclusive, de uma pessoa muito especial, que e que ela vai ser quase que um relato assim, de experiência, praticamente. Não, né? Palestrante não tem ansiedade, não tem problema. Eu gosto muito desse material e resolvi retomar então um pouquinho aqui com vocês. Bom, falar em ansiedade hoje, infelizmente, virou normal, né? A gente fala de ansiedade hoje desde crianças, a mais tenra idade, até quanto mais velho a gente fica. A ansiedade está sendo um dos grandes desafios que a gente tem nos últimos tempos, na hora de falar de reforma íntima, na hora da gente se melhorar, né? E quando a gente fala da ansiedade em si, tem alguns paradoxos, assim, porque hoje a gente vive um momento em que, no nosso dia a dia, né, a gente tem um conforto que foi proporcionado pelo uso da tecnologia. Né? Então, a vovó, por exemplo, minha vovó não está aqui hoje, mas a vovó lavava a roupa o tempo só na mão, às vezes não tinha nem tanque, eu não sei aonde lavar. Né, ferro era uma coisa de outro planeta, né, tem gerações aí que botavam carvão dentro do ferro, enfim. Hoje a gente joga uma roupa lá na máquina, ela já sai lavada, já sai cheirosa, sai seca. Estou no aguardo da máquina que vai passar, estou aí na espera. A gente tem a possibilidade de deixar programado a hora que vai ficar pronto o nosso arrozinho, a nossa comidinha, enfim. Toda essa tecnologia veio para nos dar conforto, para deixar o nosso dia a dia menos pesado. E se a gente fala que o dia a dia fica menos pesado, sinônimo a isso quer dizer que deveria querer dizer que há uma leveza. Né? Se algo ficou menos pesado, tem que ter leveza. Só que essa leveza não veio. Né? Essa leveza acabou não vindo. Por quê? Porque esse materialismo, essa busca de cada vez mais ter então coisas que nos levem ao conforto, acabou nos deixando trilhar um caminho inverso. Ao invés de nós termos a leveza, nós passamos a ficar cada vez mais pesados, não pelos afazeres do dia a dia em si, mas pela forma que a gente passou a conduzir o nosso dia a dia. E aí vem a tal da ansiedade. Né? Quando a gente fala de ansiedade, vou mostrar no decorrer do material, mas quando a nossa cabeça está sempre, né, querendo controlar algo que ainda nem aconteceu. A gente já está preocupado com alguma coisa que está lá na frente. E a gente quer controlar. A gente quer controlar o tempo, a gente quer controlar os fatos, a gente quer controlar os sentimentos. E isso nada mais é do que a ansiedade. O excesso de futuro no nosso pensamento. Como eu falei, nesse paradoxo que a gente está vivendo, tem algumas coisinhas, algumas situações que acabam facilitando a presença da ansiedade no nosso dia a dia. Nessa obra que eu escolhi para falar hoje, eu selecionei algumas das que fazem parte aí, né? Então, por exemplo, né, hoje a gente pode dizer que a gente está vivendo um momento de grande hedonismo. Por quê? Porque o hedonismo é essa busca incessante por prazer. Se não for prazeroso, não tem graça. Tudo tem que ter prazer, né? Tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser maravilhoso. Então, trabalhar tem que ser muito prazeroso, a maternidade tem que ser prazerosa, o casamento tem que ser todo prazeroso. E aí, de repente, a gente se percebe não tendo prazer em algumas coisas, porque nem tudo é prazeroso. E aí a gente já acha que a gente está fazendo errado. A gente já começa, peraí, não estou tendo prazer nesse negócio aqui, como? Fazendo errado. Aí ou a gente entra num movimento de culpa, ou a gente vai continuar buscando esse prazer. E aí essa busca vai incluir alguns recursos que vêm de fora para dentro. Alguns lícitos, alguns ilícitos, né? Porque a gente está acreditando que tudo tem que dar prazer. Eu sou professora, né? Há alguns aninhos, aí 27 anos, aniversário comecei a dar aula, né? E eu sempre brinco, assim, que eu falo que eu vou encontrar as pedagogas, a galera da educação que escreveu que aprender é prazeroso, e eu gostaria de dar uma leve voadeira, assim, porque virou uma coisa assim que tudo tem que ser muito legal, tudo tem que ser muito maravilhoso, e não é, né? As coisas dão trabalho, né? Aí na minha área de trabalho eu brinco, na educação eu digo que prazeroso é ter conhecimento.
Mas para você ter conhecimento... Para você ter conhecimento, você vai ter trabalho. Não vai ter todo momento maravilhoso, não. Né? Você olha lá o cara jogando, desculpa aí pessoal, Flamengo, sabe, domingo, perdão. Você olha lá o cara jogando, o Gabigol tá lá jogando, massa. Pô, que legal, que delícia que deve ser aquele momento, que sensação do cara deve ter na hora que marca aquele gol do meu time. Então, muito bom, mas o tempo todo é prazeroso? Não. Quantas vezes, de repente, a gente já estava no nosso cochilinho, os caras estavam lá treinando, quantas vezes estava comendo o nosso docinho e de repente eles não estavam comendo um docinho, né? Você vai ao seu médico, você tem lá o seu médico de confiança, aquele ser de luz que te guia, que te direciona, que te ajuda a ter saúde. Pensa no prazer do cara dele acertar um diagnóstico, ou melhor ainda, né, uma medicina preventiva, dele conseguir fazer você ter consciência do cuidado consigo e você não adoecer. Isso é prazeroso. Agora, o processo, o cara tá lá na aulinha de anatomia, ô delícia, não. O cara tá acordando às 5 da manhã para estudar, o cara tá debruçado em livro no fim de semana, de repente os amigos estavam em festa. Então nem tudo é prazeroso. Mas a gente está vivendo num momento que a gente é direcionado a acreditar que tudo tem que dar prazer, tudo tem que ser massa. E aí, se não dá prazer, a gente tem que buscar um jeito de ter esse prazer. Uma outra característica importante de agora é a questão do niilismo, né? Que eu até vou falar junto com o relativismo. Que a gente começa muitas vezes a acreditar no nada, né? Que não acontece nada, que não está acontecendo nada, que nós somos seres materiais. Claro que para a gente que está aqui na Casa Espírita, felizmente, acredito eu, que não se encaixa no niilismo, mas a gente sabe, né, que a gente está vivendo um momento que muita gente vem com aquela famosa frase, só se vive uma vez. Né? Então, se só se vive uma vez, eu tenho que fazer tudo que eu tenho vontade, eu tenho que fazer tudo que me dá na telha, porque só se vive uma vez, porque não tem nada depois. E se não tem nada depois, estou me preocupando com o quê? Né? Que consequência que viria? A gente pode, né, acreditando aqui na nossa crença que a gente não está no niilismo, a gente pode acreditar que não está, mas aí vem o tal do relativismo, né? Que daí tudo é relativo, tudo é permitido, né? Tudo depende do meu ponto de vista, nada é permanente. Então, o problema quando é meu, ele tem uma importância. O mesmo problema quando é da outra pessoa já mudou a importância. E aí a gente começa a tornar relativo também em questões morais. Ah, mas o que é errado para você não é errado para mim. Opa, não é bem assim, né? Existem coisas que não são legais, que não são boas, que não são justas. E não estou falando justiça lá do faraó, né? O faraó gostava. Estou falando da bondade, do amor, né? Da luz crítica aí que a gente veio. Existem coisas que são erradas e ponto, elas são erradas. Mas a gente entrou numa também de relativizar, né? De não, depende. Para você é errado, para mim não é. Ainda junto com a questão do materialismo, fica fácil entender o quadro, né? Consumismo e cosificação. A gente passa a valer pelo que a gente consome. E aí a coisa complica, né? E aí a coisa complica porque a gente volta lá no início do que eu falei. Então a gente tem que trabalhar cada vez mais para ter cada vez mais, porque nada mais basta para o meu conforto, nada mais basta para aquilo que eu acredito que eu devo ter. E a gente vai entrando nessa roda, né, do hamster ali, sem parar nessa ansiedade do que eu preciso ter. Não, Fran, mas a gente não é assim. Bom, né, quando alguém pergunta para você, conhece fulano que vai lá na casa espírita, você descreve ele como? Ah, sim, conheço. É o cara que tem um sorrisão lá, ou é minha amiga ali que sempre me dá um abraço, ou é aquela senhora que é super simpática, ou a gente, será que não cai naquela de um fulano, é aquele que tem o carro tal? É aquela moça que está sempre com a bolsa tal? É aquele meu vizinho que viajou para tal lugar? E a gente muitas vezes não percebe que a gente também cosifica as pessoas. Que a gente também começa a valorizar muito mais o ter do que o ser. Escutei uma frase ontem, e eu falei isso há um ano atrás, gente. Quando eu escuto essa frase, me dá uma tristeza do caramba. Que a pessoa diz para mim, nossa, as lojas estão todas decoradas, né? Isso foi ontem. Com coisas de Natal. Nossa, eu não estou no clima de Natal. Não estou no espírito natalino. Esse ano foi um tanto para todo mundo. Eu falei, não, mas por isso mesmo, né? Então vamos terminar esse ano aí, vamos fechar esse aí, vamos embora o próximo, ano de luz. Não, mas olha, quem que está no clima? Olha o preço das coisas.
Ano passado escutei coisas parecidas também, né? Que clima de Natal, essa crise financeira, quer dizer, a gente fala que a gente não é consumista, né? Que a gente não vive pro ter, mas, sempre tem um mas, né? E aí, o Natal, para ter clima de Natal, a gente precisa estar com um ano economicamente estável, perfeito, maravilhoso, senão não tem clima de Natal. Então, onde que a gente não está cosificando as coisas? E aí, junto nesse ciclo, vem o erotismo, vem a saturação, né? Por quê? Quando eu falei lá que tudo tem que dar prazer, ao mesmo tempo que tudo tem que dar prazer, tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser sexy, tudo tem que ser erótico, né? Meu Deus do céu, tudo tem que ter aquele padrão, né? Porque todo mundo quer, olha lá, quer a barriga da Juliana Paz, né? A gente não quer fazer esses padrão que ela faz. Aí o que a gente vai fazer? O que eu falei lá antes do hedonismo, que a gente vai fazer? Vamos procurar umas baguinhas aí, então, que dê aquela barriga. E assim vai. E assim vai. Porque a gente acredita que a gente tem que demonstrar que o nosso externo tem que ser uma coisa maravilhosa 24 horas por dia. Né? Até eu comentar um negócio também, que escutei isso, bem interessante, assim, né? Essas frases machistas, assim, que a gente escuta de, fulano não se cuida, daqui a pouco o fulano tá com outra. Eu falei, opa, olha a gente aí falando isso, né? Não, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que ter saúde, precisa ter saúde. A gente não pode deixar a coisa fluir, não, eu não sou só um corpo, né? Eu sou um espírito, mas eu preciso do corpo enquanto eu estiver aqui. Preciso dar umas corridinhas, preciso dar umas andadinhas, tenho que acompanhar o pique das pessoas, tenho que sair, tenho que conviver, tenho que trabalhar. Agora, a saúde independe da forma. E está aí a medicina provando pra gente, botando por água abaixo isso aí, né? Saúde independe da forma. Mas, se a gente vive essa sexolatria, a forma vem em primeiro lugar. E aí vem a competitividade, né? Eu vou falar daqui a pouquinho da saturação. Por quê? Porque se eu tenho que competir, então eu tenho que ter mais que o outro, tem que ser mais sexy que o outro, tem que ser mais alegre. Né? Quando eu falei lá do prazer, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ficar sempre alegre. Então, teve bebê chorou a noite inteira, fez cocô a noite inteira, você não pregou o olho, mas você tem que postar uma foto, que maternidade é a coisa mais linda do mundo, e você está ali com aquele ser de luz, e você tem muita luz com aquela olheira de panda. Né? Você vai trabalhar, você teve um dia cheio, não foi um dia fácil no seu trabalho, com desafios, mas ao final do dia você tem que dizer que você teve muito prazer, que o seu trabalho é sempre maravilhoso, porque senão você está indo na contramão das pessoas. Só que lá dentro você sabe quando você não está falando a verdade. E aí você começa a se cobrar. E aí você começa, opa, eu tenho que aparentar uma coisa para ela, mas eu sou outra na realidade. E aí pensa, tem que administrar quase que 2 personalidades aqui, né? Não vai ter ansiedade como? Só que aí vem a tal da saturação. Por quê? Quando o hedonismo, né? A sexolatria, o consumismo, já experimentei tudo que eu tinha para experimentar. Meu Deus do céu, não fechei o parênteses. Já experimentei tudo que eu tinha para experimentar. E agora? Agora saturou, nada mais tem graça. E aqui eu vou dar o pior exemplo possível para vocês. O pior. Que a gente tem que refletir as coisas. Quando eu leio sobre a saturação dentro da ansiedade, me vem uma pessoa em mente, que é o pior exemplo, me perdoe, mas eu vou falar. Me lembro da Suzanne Haustenhoff. Todos lembram, né? Quem é? Há muitos anos atrás, quando ocorreu o que ocorreu, né? No assassinato dos pais da Suzanne, eu era bem novinha, ainda sou, né, gente? Era bem novinha e na época eu lembro que numa entrevista, logo naquela coisa de estão prendendo, que está tirando, alguém bota o microfone e falou assim, por que você fez isso? O que estava sentindo? Ela usou uma palavra. Nada. Nada. Ela sentia nada. Na época até acharam que ela não sentiu nada em, né, planejar, e não. Depois das entrevistas ela colocou que ela não sentia nada dentro dela. Que a vida dela era um vazio. Que ela sentiu um vazio. Claro que eu estou dando um exemplo extremo para a gente refletir um pouquinho, mas isso é a saturação. A gente já começa a ter o tédio, a indiferença, nada mais preenche. Nada mais me preenche. O que eu compro não me preenche, o que eu como não me preenche, o que eu aparento ser não me preenche. E aí chega uma hora que a coisa complica, porque nada mais vai fazer diferente.
E aí, quando a gente parte daquela ideia de lá, opa, só se vive uma vez, a gente vai entrar aqui também numa outra questão, que é, não tenho mais nada a perder. E esse é o perfil de quando a gente vai entrando nesse poço que é o processo da ansiedade. Né? A gente vai simplesmente indo sem saber como conduzir, porque tudo já está superficial, né? O superficialismo vem junto ali o tempo todo com o hedonismo, o sentimento de urgência, né? Esse aqui é, nossa, basta pegar nossos celulares, né, gente? Basta pegar os celulares. Quantas vezes nem para almoçar o celular sai do lado, porque alguém pode precisar falar comigo urgente. Mas quando a gente não tinha celular, né, não vou nem voltar lá na vovó agora, vou pegar a minha época, não tinha celular, né? Mal e mal veio lá, mas para o telefone fixo. Toca o telefone fixo, está almoçando, o que alguém já falava, mãe, quem for, primeiro come. Hoje tem celular, tem o tal do WhatsApp. Aí eu já digo diferente, digo, cara, se for urgente a pessoa te liga, a pessoa vem na porta, não, mas tem que estar ali, ó. Tem que estar ali, você está comendo, o negócio vibrou, não, mas pode ser urgente. Tem que olhar porque pode ser urgente. E aí, de repente, as coisas vão se tornando urgentes, mas não pela sua importância. Mas porque a gente, como eu falei antes, a gente já não sabe mais, já está vazio, a gente já não sabe mais o que vem, o que é prioridade, o que tem que ser feito, né? Primeiro, o que pode ficar para depois. Jovem mesmo tirou o celular, parece que amputou a mão, né? Pronto, não tem o que fazer, acabou com a vida. Acabou com a vida. Por quê? Porque tudo agora é urgente. Então a gente está sempre num estado de alerta. Num estado de alerta, tudo é para ontem. E aí a gente entra numa frase que eu vou me incluir também, que eu falei no começo do ano, quando eu estava dando palestra nas quartas, eu comentei que era cada ano eu boto um investimentinho. Eu boto um, gente, não dou conta de muitos não. E era um que eu queria mudar, que a gente vai vendo que a gente associa algumas pessoas a algumas frases, né? Isso é normal. Eu estava vendo que a minha frase era assim, estou na correria. Para tomar um café, estou na correria. Já você quer dizer, estou na correria. E de repente eu falei, cara, que correria é essa? Eu estou sempre, mas não chego, né? Em nenhum lugar. E aí, começo do ano, foi ali, na verdade nem foi janeiro, essa vez foi em fevereiro, eu faço a minha carta para mim em janeiro. Que eu falei, cara, esse ano vai mudar essa frase, mãe que está na lida, não ri de mim. Você vai mudar essa frase, eu vou sair da correria. Sair dessa tal dessa correria. Porque ele está sempre na correria, porque tudo é urgente. Não posso tomar café com você, porque estou na correria. Amanhã a pessoa não está aqui, a gente está sofrendo, mas eu não podia porque eu estava na correria, a gente está sempre na correria. E é o tal do sentimento de urgência. A gente já não sabe mais o que vem primeiro. Aí lá vou eu dar mais um exemplo chato também, que o negócio aqui é cutucar, né? Quer coisa bonitinha, é romance. Aí a gente fala assim, né? A Adriana me liga e fala, Fran, vou celebrar meu aniversário, vem aqui. Vamos comer uma pizza. Não posso, na correria. Né? Correria. Aí Deus o livre, acontece alguma coisa, a Adriana doente. Aí eu arrumo tempo para lá. Já perceberam isso? Né? Porque os parentes mais velhos, tadinho, que moram longe, né? Ninguém pode visitar um tio, uma tia, um primo, alguém do interior, alguém que recordou na época do Orkut, não pode, está na correria. Aí chega a notícia que o velho foi, partiu, daí todo mundo pode, pegar um avião, onde foi lá, vai ao velório, agora. Né? Não pode celebrar a vida, mas dá um tempo, acabou a correria, na hora que a notícia é ruim. Então, qual é a nossa prioridade? Qual que é essa urgência? A desorientação, sem rumo, né, sem direção, a inversão de valores, que eu acabei já dando um spoiler ali antes, né, quando eu digo que a gente começa a colocar algumas coisas até como urgente, a gente está invertendo valores, né? A gente está invertendo valores. Eu falei o exemplo do celular, me policio também, falei o exemplo do celular porque eu brinco, eu digo, nossa, tem gente que quando está perto de você, se não tocar no celular, é uma declaração de amor. A pessoa, nossa, é uma declaração de amor, porque não pode, né, sair de perto daquilo ali. Por quê? Porque, de repente, aquilo que a gente deveria estar se dedicando fica em segundo plano. Então, eu estou com problema, não estou bem, estou com obsessor. Porque a culpa sempre é do coitado do espírito. Meu Deus do céu, a gente é sempre um anjo de candura, a culpa é sempre do coitado do espírito. Né? Eu estou assim, eu estou assado porque um espírito está aqui, obsessor. Daí vem, onde tem que ver. Quantas palestras, né, André, que tem que ver? 7 palestras. Meu irmão, não posso ver 7 palestras, porque isso vai levar. Não posso vir todo dia da palestra, não pode, uma por semana.
Se a senhora vem na quarta, não sabe? Meu Deus do céu, papai, eu vou esperar 7 semanas, porque é urgente. O espírito está me obsediando, né? Aí vem, passou as 7 semanas, fez sua mesa, foi atendido, meu Deus do céu, tal espírito era eu, o que eu faço agora? E assim por diante. Na semana seguinte, né, a coisa melhorou, cadê a pessoa? Tá chovendo, não deu para ver. Outro dia está muito calor, não dá para vir, calor, tem não dá. Né? Outro dia está muito ameno, né? Tempo estranho, não chove, não está calor, tô com medo, de repente vira o tempo, não dá para ir. Né? No outro dia tem o jogo, no outro dia doeu o pé, e assim vai indo, né? No outro dia tem roupa, que até isso, né? Quando a gente coloca ali, aí cadê? Né? Por quê? Porque a gente inverte. Agora já resolveu mesmo, né? Quando der um probleminha, vem de novo. 7 semaninhas está resolvidas, vamos embora. Então a gente começa a inverter os valores e a gente entra no tal do vazio existencial. Por quê? Deixa eu voltar. Porque antes a gente estava com aquela saturação, tédio, a indiferença, uma coisa do sentimento do nada vai fazer diferença para mim. E aí chega um momento que aí o vazio já é existencial, eu já não sei mais nem o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei mais para que eu sirvo, aquilo que eu acreditava que eu sabia fazer, acho que eu não sei mais, as pessoas que eu achava que gostavam de mim, acho que não gostam. E aí a gente vai entrando num ciclo. Por que ciclo? Porque para curar o meu vazio existencial, eu volto a buscar prazer, eu volto a acreditar que só se vive uma vez, eu volto a achar que é muito relativo essa história do negócio é bom ou é ruim, faz mal, né? Me enfio a consumir, que dá uma alegria, sai cheio de sacola do shopping, parece que já resolveu a vida, né? E vai indo, e por isso vira um tal do ciclo. E aí a gente está o hamster lá, na rodinha dele. Caramba, e agora? A gente sai disso como? Esse tal desse ciclo, esse monte de sentimento que a gente tem, que uma hora está no pico lá em cima, outra hora está aqui, não quer ver nada nem ninguém, essa é a tal da ansiedade. Porque a gente está angustiado, alinhado com o que vem pela frente. A gente quer controlar tudo. A gente não controla nem a gente não quer controlar o outro. A gente quer controlar a meteorologia, a gente quer controlar tudo. Não, mas acho que é coisa da moda, esse negócio de ansiedade, antigamente ansiedade, antigamente não sei o quê, né? Será? Olha só. Vamos diante de algumas doenças, né? Alguns diagnósticos mesmo que estão relacionados à ansiedade. O transtorno da ansiedade generalizada, o medo, aquele medo patológico, o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, alguns sintomas, taquicardia, palpitação, dilatação de pupila, constrição dos vasos sanguíneos, tremores, boca seca, N. E aí vou fazer igual aquele negócio do testemunho. Quando eu tinha, Mendonça, quando eu tinha 21 anos, 22 anos, foi a primeira vez que eu fui uma psicóloga. Eu achava que você era pessoa louca, perdi tempo, comprar uma luzinha, tá resolvido. E aí, depois de muito tempo, ela está aqui hoje, uma pessoa que está sempre aqui, ela disse, Fran, a gente já sabe o que está acontecendo. Você tem um transtorno de ansiedade generalizada. E aí, como assim eu tenho isso? Não pode, eu sou espírita, gente. Como que eu tenho isso? Né? Isso já 20 e poucos anos, já faz, faz uns 19 anos no mínimo. E aí ela me deu um livrinho, uns materiais na época para eu tentar me encontrar ali, né? E aí eu lembro de um exemplo, que eu vou transformar num exemplo prático, que é o que acontecia. Eu, por exemplo, eu chego no ponto de ônibus, chegava no ponto de ônibus. Então eu associava que a tia Tânia sempre estava no ponto de ônibus no horário que eu estava. Eu estava sempre ali, pegava mesmo. De repente cheguei, tia Tânia não tá. Pronto, meu coração vinha na boca. Meu Deus, a mulher não tá, eu perdi o ônibus, já começava a calcular que horas eu ia chegar no compromisso, né? Na época era colégio, universidade, enfim. E ali, em segundos, eu já tinha feito um mapa de tudo que ia acontecer. Que eu perdi, que eu ia esperar o outro, do outro era 30 minutos. Esses 30 minutos soma-se ao horário que eu ia pegar do pico, então já ia virar 45, até eu entrar pela outra entrada, porque daí o portão ia estar fechado, já ia dar 9, e ali eu estava.
infartando. Esse era o sentimento que eu tinha, que o coração batia no pescoço, eu dizia para ela. E aí, nesses segundos que eu pensei tudo isso, que eu achava que ia morrer, o ônibus chegava. Só que a senhora que sempre estava lá esperando comigo não foi naquele dia. Simples. Mas você acha que eu olhava no relógio para ver se estava na hora do ônibus? Não. Eu cheguei, a mulher não estava pronta. Já deu errado o negócio. Né? E aí eu comecei a ver aquilo na minha vida, dizer Jesus. Né? Então eu estava numa reunião de trabalho, já trabalhava bastante naquela época, graças a Deus. Ainda assim não vou me aposentar. E aí estava lá, de repente falava, olha, agora a gente vai produzir isso, tem que publicar tal coisa, para daqui 2 meses. Eu já saía passando mal da reunião. Até uma coisa que não está aqui, eu tinha já, além da respiração, eu tinha ânsia de vômito. O tempo todo eu tinha ânsia de vômito. Né? Como sempre comi mais do que deveria, essa droga também deu quando era criança, fez efeito depois. Eu sempre achava que era uma coisa que eu tinha comido, e na verdade o que era? Eu desregulava tudo. Então aí eu já começava a ter ânsia no meio da reunião. O coordenador acabou de falar, vocês vão publicar, pronto, já estava passando mal. E aí era a tal da ansiedade generalizada. E aí foi onde passei muitos anos, eu comecei a me perceber. Então assim, né, alguns sinais, alguns sintomas, inquietude, nervosismo, desassossego, tanto por exaustão como por inação. Tá sempre angustiada, tanto porque fiz muita coisa como porque achava que não tinha feito nada. A vivência da ameaça, como eu dei o exemplo ali do ônibus, a experiência de luta ou fuga, o pressentimento do nada, tudo era pressentimento. Medo, pelo pressentimento ruim, porque o que eu gosto da verdade, não tinha pressentimento nenhum. Né? Mas eu estava querendo controlar uma coisa que nem tinha acontecido, então eu já achava que era um pressentimento. Né? Hoje a pessoa vem com aquela espírito. Medo de agredir, diminuição da atenção, enfim, eu fui colocando algumas coisas aqui, né? Não quer dizer que a gente tenha todos no momento da ansiedade, mas em grande parte, né? Distúrbios do sono, meu Deus do céu, melancolia, aflição, em alguns casos, né, gente, os extremos, já vi, graças a Deus não passei, mas já vi os extremos, ao mesmo tempo de ter medo da morte, ter o medo de se suicidar, quer dizer, eu tenho medo, mas acho que vou fazer. Né? Tem umas situações bem extremas, assim. Pensamentos ali, como eu falei, perniciosos, distorcidos, né? E aí, quando a gente está ansioso, a gente se afasta da gente mesmo. Porque a gente é o ser essencial dessa história. E vamos pensar, ai Deus, também. Mas começa por mim, se eu sou centelha divina. E aí a gente já não entende mais nada, a gente já não sabe quem a gente é, a gente já não entende o que a gente sente, já começa a desconfiar de si, achar que não dá conta de nada, né? Que nunca vai dar conta de nada. A partir do momento que a gente desconfia da gente mesmo, tem que lembrar que a gente também está desconfiando de Deus, né? Porque se eu não acredito em mim como um ser, uma centelha divina, automaticamente eu não estou acreditando naquilo que Ele criou. Já estou duvidando, já não estou lembrando que alguns fardinhos vêm que eu tenho que carregar e coisas do gênero, né? As inseguranças, enfim. E essa desconfiança tanto pode ser circunstancial, acontecer ali eventualmente, como ela pode virar existencial mesmo, né? Quando a gente já não se sente mais nem filho de Deus, não encontra um propósito, e aí a gente começa a se minar. Né? Hoje, geralmente nas palestras eu falo tudo em terceira pessoa, brinco, né, que a gente não passa por isso. Hoje eu vou fazer o contrário, eu vou colocar pra gente, depois eu explico por quê, tá? E a gente começa a se minar, a gente começa... Cara, e como é que eu saio disso? Existe ali um roteirinho, já não vou dar um spoiler aqui não, né? Mas a gente pode começar. Certo? Eu vou voltar ali para a minha história. Então, na época eu fui diagnosticada, ela disse, olha, para o seu tratamento não vou trabalhar sozinha, tem que ter junto um psiquiatra. Capaz que eu ia no psiquiatra, médico dos loucos. Na minha cabeça, um psiquiatra, imagina, o que eu ia fazer lá? Né? A gente vai aprendendo. Eu sempre digo, já estava falando sobre isso, a gente vai desconstruindo, graças a Deus, né? Que a gente melhora. Mas na época, 19, 20 anos atrás, eu dizia, gente, primeiro eu consulto no psiquiatra, não falei nem pra mim. E aí, e se as pessoas me virem entrando aqui? Assim, gente, agora eu tô risada, né? Mas, e se alguém me vir? E se uma mãe de aluno me ver entrar aqui? A primeira anotação que eu fizer, ela vai dizer, foi que louca, né? Tudo isso passava na cabeça. E aí fui, na época, maravilhoso, médico, sensacional, mas, sempre tem mas, eu comecei a pensar assim. Bom,
Ele é maravilhoso, ele me falou N caminhos, entre eles, né, medicamento, que cada caso é um caso, né, gente? E eu falei, caramba, eu não quero. Eu sou pessoa que toma aspirina, eu não posso nem lixo. Então eu não gosto de tomar nada, nem paracetamol. E eu falei, e agora? Eu vou tomar esse negócio? Tá, eu tomo, eu vou... Gente, experiência minha, não é regra. Eu tomo, vou melhorar. Mas eu vou tomar a vida inteira? Olha como que é o ansioso, né? O primeiro comprimido eu já estava lá 5 anos depois na minha cabeça. Eu pensei, não. Voltei na minha psicóloga e falei, escuta. Podemos achar uma forma sem esse remedinho? Porque eu já estou ansiosa de pensar que eu vou tomar ele a vida inteira. E aí começamos um trabalho em cima disso, né? E aí foi muito gostoso, assim, na época, porque ela disse assim, primeira coisa, mas você é espírita? Nossa, Tônia. Mas ela falou no bom sentido, ela assim, então, vamos buscar. Ela disse assim, eu vou com você, vamos buscar aí, né? Onde é que começou isso, tem atendimento, tem as mesas, enfim. E aí uma das coisas mais maravilhosas que veio nessa história toda é que daí a gente começa a perceber que aquele primeiro item é o principal, que é o auto-amor. Já fiz uma palestra aqui sobre o auto-amor. Porque quando eu tenho o auto-amor, quando eu me amo, eu me sinto aprendiz, eu me amo com as minhas qualidades e com os meus defeitos, com a minha saúde e com algum diagnóstico, e eu começo a ver que eu estou aqui para aprender. E que eu tenho o direito de ter ansiedade. Né? Na época eu me dei o direito de ter ansiedade, me dei o direito de ter um diagnóstico. E aí eu comecei a me questionar. Né? Esse livro é uma benção. Eu comecei a bem isso aqui, né? O que eu posso e o que eu não posso? O que eu posso e devo fazer? O que dá conta da minha vida e o que não é? O que eu vou conseguir resolver? Né? Vamos pegar exemplos práticos, assim. Fiquei mal, estou ansiosa, não dormi. O fato de eu não dormir, eu vou resolver o problema? Não. Dificilmente é um problema que a gente vai resolver só com o fato de não dormir, né? Não. Pelo contrário, vai estar com a carinha de panda no outro dia, né? Vai estar cansado, vão vir outros problemas. E aí eu comecei a fazer esse controlezinho aí, né? Dá para eu saber o que vai acontecer depois? Não. Posso antecipar o futuro e ver se já dá para resolver? Não. Posso voltar para o passado e tentar fazer diferente? Não. E aí, naquele momento, 19, 20 anos atrás, eu percebi uma coisa que hoje, infelizmente, já se fala bastante, que a gente só tem agora. A gente só tem agora. Ontem já foi, não dá para voltar, né? Nem lá o De Volta para o Futuro, lá o menino deu jeito. Meu Deus, né, gente? A gente achava que ia estar usando tênis voador. Em 2019 estão falando que a Terra é plana. Nossa. Então não dá para fazer um De Volta para o Futuro, um De Volta ao Passado, não tem como, a gente só tem agora. Não posso voltar, não posso entrar na maquininha do tempo e fazer diferente. Também não posso entrar na maquininha e ir para frente, para saber o que vai rolar. Eu tenho agora. É agora que eu tenho. É o que eu posso fazer agora. Agora eu vou dar uma aprofundadinha. O que eu posso plantar agora? Né? O que eu estou colhendo agora é o que eu plantei ontem. Não posso voltar e trocar a sementinha, já plantei. Mas eu posso escolher o que eu vou plantar hoje. Eu posso escolher o que eu faço a partir de agora. E aí eu vou substituir a ansiedade pela tal da gratidão, da serenidade. Né? Hoje está muito em alta, eu comentei isso numa palestra, gratidão. Mas se a gente parar, né, se você realmente entender o que é o sentimento de gratidão, né, não pode entrar no modismo, porque modismos passam. Modismos passam. A gente tem que fazer as coisas porque são boas, não por modismo. 1992, faz tempinho, nós tivemos a Rio 92 no Brasil, lembram? Todo um movimento, depois da Estocolmo para falar de questões ambientais, né? Uma das frases mais belas que apareceu também foi essa. Que não seja, se não me engano até foi do David Bowie, não tenho certeza. Que não seja modismo, porque modismo passa. Então, a gente tem que pensar no espaço que a gente vive, porque é importante, porque a gente colhe. Não é mais pensar só na geração futura. A gente está colhendo, gente. A gente. Não está mais ficando lá para outra geração colher o que a gente faz. Quando falo, né, em questões ambientais. E emocionalmente, a gente colhe. A gente colhe. Então, eu tenho que fazer as coisas não por moda. Então, quando eu falo na gratidão, não é porque agora está bonito falar. O que é gratidão? O que é auto-amor? O que é o amor próprio? Amor próprio não é egoísmo, tá? Tem uma linha bem tênue, isso é de outra palestra.
Mas tem uma linha bem tênue ali. Não é agora eu vou fazer tudo porque eu me amo. Ah, gente, dá licença, me amo, vou fazer, vou xingar ela porque eu me amo. Não. Né? Esse amor próprio não é egoísmo. Mas amor próprio ajuda a gente a serenar. Por quê? Porque a gente passa a ter humildade. Passa a ter sentimento de aprendiz. E aí, se eu sou aprendiz, eu posso errar. Não importa se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu dou um bando, batuquinho, me interessa. Eu posso errar. Eu estou aqui para aprender, eu não sei tudo. Então, se eu errar, eu vou levantar hoje e vou fazer hoje de um jeito melhor. Porque eu tenho o hoje. Não vou ficar pensando lá na frente. Não vou ficar me punindo e punindo aqueles que convivem comigo. Porque quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, quem mais corre é quem tem volta. Aí a gente fala que ama a pessoa, mas a gente acaba com a vida das pessoas que tem volta, gente. Então, gratidão, serenidade, é isso. É entender que a gente veio para aprender. Isso é gratidão. E aprender inclui aprender a ser alguém. Aprender a errar, aprender a fazer diferente, aprender a recomeçar, aprender a lutar, aprender que não é relativo, que não é hashtag ponto falei, que eu tenho que pensar que eu vivo em sociedade e o que eu faço respinga no outro. Isso é serenidade consciencial. Por quê? Porque quando eu falo serenidade, não é botar o terceiro olho aqui, namastê, tirar fotinho. É eu saber que eu preciso lembrar que o que eu faço vai ao outro. Eu tenho que ter consciência, porque se eu tenho consciência, eu tenho fé. Eu já sei que eu não estou aqui por acaso. Eu já sei que eu não estou aqui sozinha. Eu já sei que eu estou aqui para me entregar numa caminhada de aprendizagem. Isso é ter fé. E a fé a gente exercita, né? Quando a coisa não está legal. É ali que a gente está tendo a chance de exercitar. Porque é exercício. É treino. Né? É treino. Eu quero ser alguém melhor. Então eu vou treinar para ser alguém melhor. Eu não vou tomar uma cápsula e virar alguém melhor. Não vou postar gratidão e virar alguém melhor. Eu vou treinar. E aí eu joguei para o universo que eu quero ser alguém melhor. Ele vai dizer, opa, né? O universo subentenda como quiser, e nossos irmãos de espiritualidade, ela quer melhorar, vamos começar a treinar ela para melhorar, vamos botar uns probleminhas no caminho aí. Né? Por quê? Porque eu tenho que treinar. Então, quando a gente tem fé, eu gosto muito dessa citação, né? Mateus, capítulo 6. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu fardo. Velho, Mateus já falava de ansiedade, olha isso. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Né? Cada dia, aprendizagem, cada dia recomeço, né? E aí, tem um paradoxo nisso, porque daí a gente se percebe forte, mas ao mesmo tempo, quanto mais forte a gente se percebe, a gente também percebe a nossa fragilidade. E aí, em cima das fragilidades, é que a gente cria a disciplina. Esses dias no meu trabalho, estou há 18, num dos lugares que eu trabalho, estou há 18 anos, 19, quase. E aí, a gente estava brincando, né, final de reunião e tal, e alguém falou assim, você precisa pegar ali com a Fran, que ela tem tudo anotado. Pega o celular da Fran, pega, nem lembro se era o celular, agenda, enfim. E daí eu brinquei e falei, cara, assim, isso é pra vocês que eu sou a pessoa aqui dessa sala que tem a pior memória. A pior memória. Tem ali que você fala o nome de uma pessoa, ela sabe dizer onde é que senta, qual é o nome do pai, da mãe, do bisavô, quem estudou aqui, né? E ela disse, não, você não é assim. Eu falei, sou. Falei, uma das coisas que eu aprendi a meu respeito há muitos anos é que a minha memória não é das melhores. Né? Minha memória visual é. Mas eu digo, eu conheço. Estava na minha frente na fila da lotérica. Mas o armazenamento de informação é meio complicado às vezes. E aí, como eu sei que a minha memória falha, eu me organizo. Então eu anoto tudo. A minha agenda é impecável. Né? Eu tenho preguiça. A minha mãe fala que no armário era do único inimigo lá, tudo separadinho por cor. Por quê? Porque ela é caprichosa. Não, gente. Porque eu tenho preguiça.
Então eu prefiro fazer bem feitinho para fazer uma vez e não fazer 75. Então olha o paradoxo. A gente pega a nossa fragilidade e transforma na nossa disciplina. Então quem vê a Fran organizada mal sabe que a Fran é perturbada, desmemoriada. Então eu tenho que organizar bem, porque se eu não anotar, eu vou esquecer. A moça pediu para enviar para ela uma palestra, tá, vou na hora ali fora, vou ligar o telefone e botar enviar a palestra. Grupo, WhatsApp. Por quê? Porque senão vai chegar ali e eu já esqueci. Se me mandar para o mercado comprar 2 produtos, eu não anotar, comprarei 75, e entre os 75 não estarão os 2 que me foram pedidos. Então a gente vai criando disciplina quando a gente se conhece, quando a gente tem fé e acredita que a gente está aqui para aprender, que a gente é centelha divina. A nossa criptonita lá, do Superman, a criptonita vira motivo de força. Outra coisa importante, a gente tem que ter vontade. Vontade, é básico, né, gente? É a primeira coisa. Jesus sempre falou da questão da vontade, né? Só que ele falava, tem a vontade, meu filho, para ser preguiçoso? Não, vamos escrever de outro jeito. Já viu esses memes agora? Vamos escrever de outro jeito, né? João, bota aí, tem que ter vontade para mudar essa bagaça. Vamos escrever de outro jeito. A tua fé te salva. Então a gente tem que ter vontade, a gente tem que querer fazer as coisas. A gente tem que perceber que quando a gente tem confiança na vida, e eu digo que a confiança na vida é na gente, que a gente se... eu tenho muita fé em Deus. Primeiro problema, cadê a fé, filho? Se você tem fé em Deus, se você é centelha divina, aquilo ali veio para dar uma treinadinha, vamos embora, vamos resolver, né? Por quê? Porque a gente começa a perceber que existe a tal das provas e as expiações. As provas vêm para quê? Para a gente se educar. As expiações para a gente se reeducar, porque a gente vai lá e faz de novo, né? Porque depois é só 27 vezes e marca outra vez. E assim vai, né? Então a gente começa a se entregar. Olha que coisa linda, né? Meu Deus, eu também romântico ali. Entregar-se às leis de Deus. Estou acreditando agora. Isso é o tal de entregar. Isso é entregar. Caramba, eu vou fazer a minha parte. Se eu tenho que passar por isso agora, eu vou ter que passar, vamos embora. Se eu quiser chorar, eu vou chorar, porque eu sou ser humano, né? Mas daqui a pouco bola para frente. Por quê? Olha só. Encontrarei descanso para a vossa alma. Que descanso que era isso, gente? Serenidade de consciência, paz no coração, né? Ai, porque a gente ia morrer, descansou a alma. Gente, não, descansou, teu coração está em paz, está sereno. Esse é o mais maravilhoso. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A gente sempre, ai que delícia de notícia, eu vou dar uma notícia para você. A gente sempre vai ter um fardinho. Ô, delícia, né? Sempre. Cara, eu comecei na casa espírita, vi um monte de desafio, mas ó, para resolver que massa, te prepara que vem mais. Por quê? Porque a gente está aqui para evoluir. Eu já comentei isso numa palestra. Quando a gente é criança, joga videogame. É criança, crianças, elas são meio crianças. Você joga videogame? Não? Mas se tu perguntar quem joga, eu sei. Quem joga videogame? Olha eu gosto daquele UFC desestresse. Eu tenho Super Nintendo. Nossa, UFC. Quando eu era casada, eu jogava UFC. Tem que assoprar a fita aí. Dizia, vamos jogar, vamos bater no videogame. Então, olha só, eu digo do videogame por quê? Porque a gente está lá jogando videogame, certo? O que a gente quer? A gente quer ganhar aquela fase. Daí a gente vai para outra. Aí a outra, nuvenzinha. Não, né? A outra vai ser mais punk o negócio. Não é assim, gente? E a gente quer, né? Quando a gente é criança, vamos pra fase. Eu sou da época do Atari, pessoal, deixa eu ver. Agora vem de novo, né? Virou moço, por exemplo. Então, nossa, tô lá, River Heights. Agora eu vou lá, bater os negocinhos, agora vai vir um monte. Por quê? Vai vir. E a gente curte isso quando é criança. Olha, aquela fase mais difícil. Aí a gente é adulto, a gente perde isso, né? A gente perde, a gente quer o quê? Não quero que venha mais nada, né? Vai vir. Também no videogame, que quando fica adulto é na prática, né? Por quê? Porque os fardinhos sempre virão. Agora, se a gente tem fé, se a gente acredita, se a gente tem vontade, se a gente se vê como centelha divina, a gente vai saber que o fardo até que está leve perto do negócio que a gente veio para resolver, né? A gente tem a bênção do processo reencarnatório, a gente tem uma dádiva que é não lembrar, né? A gente
não lembra o que a gente fez na encarnação. Pensa, acordar, olhar para o marido e dizer, ele matou na outra vida. Não é, gente? Então a gente tem uma bênção da gente não lembrar. Né? Aquele meu patrão, isso aqui, lembrei, meu Deus, infernizei ele do cara na outra vida. Não, a gente não lembra. Então, o fardo, quando coloca ali que o fardo é leve, é porque daquilo que a gente se propõe no nosso processo reencarnatório, da gente vir resgatar, pode ter certeza que a espiritualidade, lá no momento da erraticidade ainda dá uma diminuída, né? Ainda dá uma diminuída pra gente. Então, isso é dizer que o fardo é leve, né? Parece frasinha de Roberto Ginásio, mas não é possível, na verdade, né? Se a gente quiser. E aí a gente vai realizando mudanças. E a pessoa não dirige, e vou dar um exemplo de um para-brisa com retrovisor. Mas eu acho um pouco massa. Por quê? O que eu gosto disso? Vamos lá. Momento terapia. O que vocês estão vendo? O que está maior ali? O para-brisa ou o retrovisor? Me ajuda a ver, né? O retrovisor no carro é pequenininho. Né? Para-brisa... Por quê? Porque é mais importante eu estar atento ao que está acontecendo agora e ao que vem pela frente do que o que já foi. Mas não quer dizer que não é para eu estar atento ao que já foi. Então a nossa vida é isso. O passado é um bom conselheiro. Né? A história, né, Maria? A história é um bom conselheiro. Um ótimo conselheiro. Por quê? Porque eu consigo ver o que já foi feito, o que não foi legal, vou tentar não fazer de novo. Mas o passado não pode ser o meu jugo, o passado não pode ser o meu fardo. Ficar ali me punindo, me arrastando, porque eu errei, eu errei, não. Então, a nossa vida é isso aqui. Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo agora e estar vislumbrando, opa, eu vou fazer agora, porque se eu fizer assim, olha, na frente vai acontecer de tal forma. Mas a gente tem que dar uma espiadinha para trás também. Por quê? Porque quando a gente espia, quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente está conseguindo. Agora eu vou pegar o exemplo ali do meu colega, que falou, né, que fez pedir de Natal. Gente, se a gente voltar na nossa vida 5 anos, 10 anos, 15 anos, quanta coisa a gente conquistou, seja material e imaterial, né, evolução espiritual, a gente às vezes só reclama. Quanta coisa que você sonhou lá quando era criança e que hoje já está acontecendo, mas nunca está bom. Então, o retrovisor da nossa vida é para isso. Para eu lembrar, caramba, está acontecendo isso aqui na frente desse buraco enorme que eu vou ter que desviar. Mas dá uma olhadinha no retrovisor, nossa, já desviei tantos. Talvez nenhum foi tão grande, mas foram vários pequenininhos e eu dei conta. Né? Então, nesse meu videogame da vida, agora estava na hora de vir um grandinho, estou treinadinha, demora. Quando a gente acredita que a gente não merece ser feliz, a gente se boicota. A gente se boicota. É aquela história da Irinha lá, do ó céus, ó vida. E aí nada nunca vai estar bom. Nada. Né? Olha, eu vou te dar de presente, sei lá, vou reformar o seu quarto. Pô, que delícia. Não, vou passar 30 dias sofrendo porque meu quarto tem obra. Tem poeira, que quebrou, porque... Caramba, você está reformando o teu quarto. Olha, você vai fazer um curso, a partir desse curso, você vai conseguir, nossa, dar um salto aí na sua profissão. Aí, em vez de curtir o curso, meu Deus, que droga, tem que acordar às 5 da manhã, porque olha aí, agora não tem mais lazer, porque... Caramba, quanta gente queria estar nesse curso. Então, quando a gente acredita que não merece ser feliz, a gente vai se boicotar o tempo inteiro. Não precisa do patrão, não precisa do marido, não precisa do vizinho, não precisa da mãe, não precisa da prima. A gente se boicota. A gente sempre vai achar. Né? Aquela história da pintinha no lençol branco. Tem 2 metros de lençol, mas aquela, mas olha ali, aquela plantinha. Cara, curte o resto. Né? Bota uma flor em cima da mancha. Não, então, se a gente se boicota, a gente não consegue mudar. E aí a gente volta para o ciclo da ansiedade. Se a gente não se boicota, a gente vai desenvolver o que a gente chama de atributos, né? O quê? Força, que eu vou perguntar, o que eu quero? Quero ficar nessa... Quero ficar nessa situação aqui? Não, então peraí, vamos embora. O que dá para fazer nesse negócio aí? Né? A gente vai desenvolver competência. O que eu preciso fazer, então, afinal de contas? Como que eu posso fazer? Né? O como para mudar a minha vida? O auto-amor, né? A questão dos valores. Peraí, eu errei, me perdoa, olha. Mas também não é me perdoa, amanhã faço de novo, né? Olha lá, provas e expiações, orar e vigiar. Errei, vamos lá, me perdoa, agora eu vou vigiar para não fazer de novo. Tia Tânia, faz minha mesa aí, que aconteceu isso. Se puder também já dá uma olhada aí, porque eu também já amanhã vou fazer de novo rapidinho, né? Não, né?
Padre, me perdoa, me confesso, roubei 5 quilos de linguiça, mas você vai me dar uma penitência aí para 8, que amanhã eu vou roubar mais 3. Não adianta. Então a gente vai, com alto amor, a gente também se percebe no direito de errar. Busca da felicidade. Como é que eu busco a felicidade? Quando eu me pergunto, por que eu tenho que me tornar mais consciente? Por quê? E isso é muito bom. Agora falando de novo ali que eu falei da ansiedade, isso é muito bom. Né? Às vezes eu me pego, às vezes, que é meu trabalho, eu digo, nossa, se fosse há 2 anos atrás que aconteceu isso, tinha jogado pela janela. Ah, será que é por isso que eu dava rede na janela? Pode ser. E é gostoso, é uma sensação gostosa. Nossa, se fulano me falasse isso que falou agora, há 2 anos, para não falar que faz 2 dias, né? Porque a gente conta que está evoluindo faz tempo. Se fulano me falasse isso há 2 anos atrás, nossa, eu tinha despejado um discurso em cima dele. Agora eu só falei assim, tá bom. Porque a gente amadurece também espiritualmente. A gente começa a perceber que há momentos, para a gente não entrar num ciclo de ansiedade, que é melhor ter paz do que ter razão. Ansiedade é a gente descobrir, né? Ansiedade é quando a gente não descobre esses momentos. E aí a gente acha que tem que ter razão o tempo inteiro, e a gente não vai ter razão o tempo inteiro, e eu já estou nervosa, o que ela vai pensar? Está me olhando? Não. Quando a gente começa a se perdoar, se amar, ter fé, acreditar, desenvolver toda essa questão, vai remar contra a maré, vai remar contra a maré. Vai remar contra a maré. Não estou dizendo que você não pode usar coisa da moda. Você pode, mas você não pode se escravizar por ela. Estou dizendo que você não pode ter uma rede social. Você pode. Meu Deus, hoje tem um mundo para aprender na rede social. Mas você não pode se escravizar por ela. Você não pode se punir. Agora eu vou me punir, porque todo mundo na rede social bota lá o namastê e eu estou aqui querendo matar todo mundo, então eu devo estar errado. Não, meu amor, você não está errado, fica tranquilo. Todo mundo queria também, mas eles botam o namastê para dar uma disfarçada. Então, vamos lá. A gente vai fazendo. A cada dia é uma caminhada. A cada dia acontece uma escolha. E a gente sempre tem escolha. E eu estou falando essas coisas aqui hoje, é a minha última palestra de quarta-feira, né? Eu tenho uma no sábado, 14 de dezembro. E eu estou falando isso aqui, como eu disse para vocês no começo, que eu não ia falar de algo teórico. Sabe? E hoje eu acredito muito nisso, que a gente sempre tem escolha. Nem que escolha seja só a opção de vou ou não vou. Mas a gente tem escolha. A gente sempre tem escolha. E aí vou pegar o maravilhoso Rubem Alves, né? Para encerrar. Mas é preciso escolher. Porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo, não poderei ler todos os livros que desejo, não poderei abraçar todas as pessoas que desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. E o que é essencial para nós? Se a gente não descobrir o que é essencial, a gente vai continuar nos nossos processos de ansiedade, a gente vai continuar se deprimindo, porque a gente vai se cobrar. A gente vai se cobrar. Porque a gente fala que os outros nos cobram. Não, a gente se cobra. Lembra que eu me cobrava, dizendo, meu Deus, que cara toda palestra hoje? Não sou digna. Então, o que é essencial para nós? Nós temos hoje, ainda que espíritas, ainda que saibamos que nós estamos numa caminhada, que teremos outras encarnações. A gente se vê de novo aqui na próxima. Acho que devolvi vão para Nárnia, né? Vamos voltar muitas vezes ainda. Então, gente, a gente tem muitas caminhadas, muitas vezes para vir, mas a gente só tem hoje. A gente tem hoje para mudar, a gente tem hoje para se aceitar, a gente tem hoje para se amar e a gente tem hoje principalmente para não julgar. Como eu falei, para encerrar, nas outras palestras eu costumo botar muito na terceira pessoa. E hoje eu falei que ia colocar na primeira aqui do plural, nós. Porque esse é o tipo de tema que talvez se eu colocar na terceira pessoa, nós ainda somos tão falhos que a gente vai achar que não é problema nosso. Que a ansiedade do meu amigo é mimimi, que a depressão do meu vizinho é mimimi, que o sofrimento do meu parceiro é mimimi. Mas quando a gente começa a se encaixar, e eu vi que muitos aqui
se emocionaram e se encaixaram ali hoje, se viram ali. Se a gente pode, o outro também pode. Se eu falho, o outro também pode falhar. Porque eu vou dizer para vocês que a verdade é uma só. Não existe o outro. Se nós somos espíritas, se nós somos cristãos, se nós acreditamos nessa teia de energia do universo, não existe o outro. Somos todos extensões. Ela é a minha extensão. Ela é a minha extensão. E o que eu faço reflete nela, o que ela faz reflete em mim. Então, antes da gente dizer que não tem espírito natalino, que o ano foi difícil, que a terra é plana, que não tem dinheiro, que for, vamos lembrar que nós somos cristãos, o espírito natalino é todo dia. Teve um cara que veio bem antes de nós, passou por coisas muito piores do que nós, para mostrar que tem que ter fé, que tem que acreditar, que tem que ter amor. E ele não precisava, né, mano, porque ele é filho do cara. Ele não precisava passar nada disso. E ele passou. Então o espírito natalino tem que ser todo dia. E o Natal também existe dentro da gente. A gente também tem que nascer todo dia. Porque a gente só tem hoje. Muito obrigada.